Em 24 de março de 2015, o voo 9525 da Germanwings partiu do aeroporto de Barcelona com destino à Alemanha. Com mais de 6.000 horas de tempo de voo registradas, os passageiros estavam em boas mãos com o piloto, capitão Patrick Sondenheimer, no comando. No entanto, seu copiloto Andreas Lubitz tinha outras intenções naquele dia e acabaria causando um dos desastres mais terríveis da história da aviação. O que Lubitz fez naquele dia mudaria milhares de vidas para sempre, acenderia um debate sobre saúde mental e alteraria as leis de segurança da aviação. Andreas Lubitz nasceu em 18 de dezembro de 1987, filho de Gun e Ursula Lubitz. Seu pai era um empresário rico, o que significava que Andreas cresceu em um subúrbio confortável da cidade com seu irmão mais novo. Ele parecia ter uma infância normal e foi descrito como um bom garoto de uma boa família. Desde jovem, seus amigos o descreviam como um fanático por aviação. Um deles mencionou que o seu quarto era repleto de fotos de aviões e do logotipo da Lufthansa em todas as paredes. Havia imagens dos maiores aviões, tanto antigos quanto novos, espalhadas por todo o cômodo. Após completar 14 anos, Andreas entrou em um clube de aviação local, conhecido como Force Club Westerworld, e aos 15 anos já podia pilotar um planador sozinho. Quando atingiu a idade adequada, Lubitz obteve sua licença comercial para pilotar aviões e se candidatou a um emprego na Germanwings, uma subsidiária da Lufthansa. Ele estava radiante quando conseguiu o emprego e todo o seu trabalho árduo desde os 14 anos parecia estar valendo a pena. Foi então que se matriculou na escola de treinamento de voo da empresa e começou a trabalhar. À primeira vista, a vida estava boa para Lubitz. Embora fosse visto externamente como uma pessoa alegre e dedicada, ele carregava lutas internas que escondia da maioria dos seus colegas. Os primeiros sinais de suas lutas surgiram durante seu treinamento na Lufthansa em 2009, quando ele sofreu o que foi descrito como um episódio depressivo grave e precisou de aconselhamento para continuar seu treinamento. Uma fonte interna disse que, durante esse tempo na escola de aviação da Lufthansa, foi listado como inadequado para funções de voo, porque passou 1 ano e meio em tratamento psicológico e, por isso, teve que repetir cursos. Apesar disso, eventualmente continuou seu treinamento e passou com facilidade. Se formou em 2010 e conseguiu um emprego como comissário de bordo, um trabalho que considerava degradante devido à sua paixão por ser piloto. Fora do trabalho, era um corredor ávido e era visto frequentemente correndo pela sua cidade natal. Durante seu tempo como comissário, tirava muitos dias de folga por motivos de saúde. Mas em 2013, as coisas começaram a mudar para Andreas. Surgiu uma vaga de piloto na Germanwings, uma companhia aérea de baixo custo que voava por toda a Europa. Ele conseguiu o emprego como piloto e até o dia fatídico havia acumulado 630 horas de voo. Também passou por verificações de segurança regulares e foi aprovado em todas. Durante seu tempo como piloto, estava tomando medicamentos para insônia e problemas de saúde mental, mas nunca os revelou em seu trabalho, com medo de ser demitido. Para seus colegas, ele parecia muito feliz e entusiasmado com sua carreira, mas nenhum deles nunca poderiam ter imaginado o que ele estava prestes a fazer. Na manhã de 24 de março de 2015, o voo 9525 da Germanwings partiu de Barcelona para Düsseldorf. Antes de decolar, foram realizadas inspeções no avião e ele foi considerado seguro. O voo partiu às 8h55 e estava a uma altitude de aproximadamente 38.000 pés, mas o controle de tráfego aéreo não conseguiu se comunicar com Lubitz ou com o piloto em comando. Isso aconteceu porque, por volta das 9h45, o capitão Sondenheimer deixou a cabine para usar o banheiro. Uma vez fora da cabine, Andreas decidiu puxar o mecanismo da porta e trancar-se lá dentro. Então, sem qualquer explicação, o avião começou a descer rapidamente.
Obviamente assustado com isso, Sondenheimer voltou à cabine e se encontrou trancado do lado de fora. Devido à falta de contato, o controle de tráfego aéreo emitiu um alerta de emergência, mas ainda não havia comunicação. O capitão começou a bater na porta, gritando para Lubitz deixá-lo entrar, mas não houve resposta. Isso tudo enquanto os membros da tripulação e o controle de tráfego aéreo tentavam freneticamente fazê-lo responder. Embora normalmente códigos de emergência fossem fornecidos para permitir que a tripulação de voo tivesse acesso aos controles, acredita-se que Lubitz tenha anulado. Enquanto isso, os passageiros foram ouvidos gritando. Está confirmado que o copiloto estava consciente e respirando durante todo o ocorrido. Patrick então tentou desesperadamente arrombar a porta e foi ouvido gritando: "Abra a maldita porta!" Mas era tarde demais. Pouco antes das 10 horas da manhã, o avião se chocou contra a província francesa dos Alpes, cerca de 3 quilômetros do assentamento de Leverett. A aeronave estava viajando a uma velocidade de 435 milhas por hora. Andreas Lubitz, juntamente com as 149 pessoas a bordo, perderam suas vidas instantaneamente no impacto. Rapidamente foi relatado que houve um acidente de avião nos Alpes e os serviços de emergência correram para o local. Assim que chegaram, foi confirmado que não havia sobreviventes. Rice Robin, que foi um dos primeiros a chegar ao local, disse: "Vimos uma aeronave que foi literalmente despedaçada. Os corpos estavam irreconhecíveis e não havia um único pedaço inteiro de asa ou fuselagem." Uma investigação foi iniciada pelo Departamento de Investigação e Análise de Segurança da Aviação Civil francês e pelo Departamento Federal de Investigação de Acidentes de Avião da Alemanha, e não demorou muito para determinar o que aconteceu. Enquanto vasculhavam os destroços, encontraram o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo, ambos danificados, mas ainda funcionando. Eles então descobriram a aterrorizante verdade de que essa terrível e horrível tragédia foi planejada por Andreas desde o início. Lubitz esperou que seu colega, capitão Sondenheimer, saísse da cabine. Assim que ele saiu, o copiloto trancou a porta e desativou propositalmente o painel de código para que a porta não pudesse ser desbloqueada. Patrick então tentou arrombar, mas as portas da cabine são reforçadas e não obteve sucesso. O copiloto, de forma deliberada, fez o avião colidir violentamente contra a montanha, resultando em um desastre devastador. O relatório final disse que a colisão com o solo foi devido à ação intencional e planejada de Andreas Lubitz, que decidiu cometer o ato enquanto estava sozinho na cabine. A investigação sobre seu caráter revelou segredos profundamente perturbadores. Em seu histórico de pesquisas de seu tablet, incluía perguntas sobre diferentes maneiras de cometer suicídio e quanto uma porta de cabine era segura, o que praticamente confirmou que ele havia planejado tal ato. Também havia uma nota médica indicando que ele deveria ter um tempo de folga do trabalho. Após essas descobertas, as investigações revelaram ainda mais um tratamento anterior para tendências suicidas e um histórico de problemas de saúde mental, incluindo medos de perda de visão, que levaram à sua trágica decisão, alimentados pela preocupação de perder sua licença de piloto devido a possíveis problemas. Foi até mesmo alegado que ele consultou 41 médicos nos anos que antecederam o acidente. Apesar de sua clara batalha com a saúde mental, ninguém na Lufthansa foi notificado devido às leis de confidencialidade da Alemanha. Quase imediatamente, a empresa introduziu uma nova política em toda a companhia aérea, exigindo que pelo menos 2 membros da tripulação estivessem na cabine o tempo todo. Quando um dos 2 pilotos sai da cabine, um comissário de bordo entra temporariamente, garantindo que, se surgir algum problema para qualquer um dos ocupantes, o outro possa responder prontamente. Enquanto essa medida de segurança já era obrigatória nos Estados Unidos e na China, antes deste acidente ainda não era na Alemanha.
Em relação a isso, agências internacionais de segurança da aviação defenderam medidas adicionais, enfatizando padrões mais rigorosos para avaliações médicas de pilotos. O governo alemão introduziu uma nova legislação que exige exames surpresa em pilotos para verificar sua sobriedade, uso de medicamentos e influência de drogas. A Lufthansa inicialmente ofereceu até 50 mil euros às famílias das vítimas. No entanto, após batalhas legais com os familiares, o valor subiu para 75 mil euros, além de um adicional de 10 mil para dor e sofrimento. Esse valor, convertido para o real, é de aproximadamente 425 mil. Em uma declaração muito controversa, o pai de Andreas Lubitz negou completamente que seu filho tenha feito isso de propósito. Ele disse: "Até agora, todos acreditavam nessa teoria de um copiloto que estava deprimido há muito tempo e que deliberadamente fez seu avião se chocar contra uma montanha em um ato planejado. Estamos convencidos de que isso é falso." Em vez disso, afirmou que havia um vazamento de monóxido de carbono na cabine, o que incapacitou seu filho, levando-o ao acidente. Porém, de acordo com o jornal alemão Bild, uma ex-namorada de Lubitz disse que ele havia dito a ela: "Um dia farei algo que mudará todo o sistema, e então todos saberão meu nome e se lembrarão dele." Já a esposa do capitão Sondenheimer, Annika, falou sobre o assunto delicado pela primeira vez apenas 4 anos após o incidente. Ela disse: "Nunca falei publicamente sobre o copiloto e não o farei agora ou no futuro. Depois da tragédia, eu simplesmente sobrevivi. Na época, meus filhos tinham apenas 5 e 3 anos. Enquanto isso, temos uma rotina estável do dia a dia. O medo da perda e memórias dolorosas são uma parte cotidiana disso. A terapia com golfinhos na Espanha realmente ajudou as crianças." Annika Sondenheimer deixou seu emprego como advogada e se formou como conselheira de luto para ajudar outras pessoas que sofrem com perdas. Uma pedra comemorativa foi colocada perto do local do acidente e um serviço foi realizado com 1.400 participantes, excluindo os pais de Andreas. As vítimas foram sepultadas em Hallam e Düsseldorf, enquanto uma escultura dedicada a elas foi instalada no local do acidente mais tarde. A tragédia da Germanwings destacou lições críticas relacionadas à saúde mental e aos sinais de que alguém não está bem. Enfatizou a necessidade de triagens mais rigorosas de saúde mental e avaliações contínuas para pilotos, sublinhando a importância de identificar riscos potenciais, especialmente em profissões onde a condição de um indivíduo pode impactar diretamente a segurança pública. Descansem em paz todos que perderam suas vidas neste desastre. Obrigado por assistir ao vídeo e deixe seu comentário. Você acha que esse acidente poderia ter sido evitado? Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.